Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso, que vai para o ar na segunda-feira, dia 7 de outubro, no primeiro aniversário do ataque terrorista do Hamas no sul de Israel, que deixou um rastro de mais de 1000 mortos, feridos, sequestrados e destruição, e que desencadeou uma guerra que ainda se prolonga no tempo sem grande perspectiva de conclusão. Há exatamente um ano, em choque com este acontecimento terrível, conversámos com a Joana Ricarte, investigadora da Universidade de Coimbra e especialista em relações internacionais. É ela a convidada deste episódio. Olá, Joana. Olá. Connosco está também a Ana França, jornalista do Expresso, que tem coberto vários dos aspectos deste quebra-cabeças do Médio Oriente. Olá, Ana. Olá. A edição técnica deste episódio cabe ao João Luís Amorim, a quem agradeço, e a condução é minha. Sou o Pedro Cordeiro, editor da secção internacional. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Vamos então tentar deslindar este novelo. Joana, um ano depois, como é que estamos, em que é que estamos numa situação diferente da de há um ano e que perspectivas é que há, sobretudo, de sairmos desta guerra que parece expandir-se e agravar-se a cada semana? Agora, um ano passado dessa guerra, nós estamos numa situação de violência extrema na região. Antes do 7 de outubro, é importante referir, o Médio Oriente não estava em paz. Muitas vezes nós falamos do regresso da guerra no Médio Oriente, e isso é uma forma de se tratar essa questão que não corresponde à realidade da maior parte da população que lá vivia. A normalização de um conflito prolongado nos últimos pelo menos 20 anos tem levado à deteriorização da condição de vida de várias pessoas, principalmente na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E esse momento do 7 de outubro, que vitimou mais de 1000 pessoas em Israel, que foi um atentado terrorista pelo Hamas, levou a uma escalada tal da violência que agora sim nós começamos a falar diretamente em guerra, mas isso só mostra como que a situação latente sempre lá esteve, não é um episódio desgarrado do passado. E nesse momento o que nós temos é mais de 40 mil mortos, uma população quase inteira de deslocados na faixa de Gaza, quase mais de 2 milhões de pessoas, a terraplanagem quase completa do território, que teve toda a sua infraestrutura de vida civil destruída, há 6 hospitais funcionando com dificuldade no total de 36, as pessoas estão presas, é uma guerra esquisita, não há refugiados, porque a faixa de Gaza sempre teve em cerco, e não é só na faixa de Gaza, a Cisjordânia também teve o ano mais violento dos últimos 20 anos, um território que tem um cerco diferente, porque há possibilidade de entrada e saída, mas ainda assim também já estava controlado por Israel através dos checkpoints, em toda a fronteira, inclusive para o lado da Jordânia. Há mais colonatos, há uma violência a partir por parte dos assentamentos e dos colonos muito maior. Israel ainda entrou em zonas da Cisjordânia e fez diversos raids, e agora, como o Pedro referiu, temos a escalada também para o norte, para o Líbano, e com possibilidades agora de envolvimento de outros atores, incluindo o Irã. E por isso, esse último ano, o que está de diferente desde a última vez que conversamos, é um aprofundar bastante surpreendente do conflito, não diria que seja inesperado, porque segue no que já eram políticas que nós conhecemos, mas ainda assim não deixa de ser surpreendente para absolutamente todas as pessoas, mesmo os analistas mais afiados desse assunto, que tivesse sido sequer possível o que se passou em Gaza, uma terraplanagem completa de um território sem qualquer responsabilização.
Como é que se pode, pergunto eu, Ana, tu que falaste nomeadamente com negociadores experientes, entrevistaste esta semana Gershon Baskin, um homem que esteve envolvido nas negociações que levaram à libertação do soldado israelita Gilad Shalit, em troca por uma grande quantidade de prisioneiros palestinianos. Pergunto, tendo conversado com pessoas com essa experiência que conseguiram numa determinada altura desfazer um impasse, como é que no Médio Oriente e neste momento se compagina um direito de defesa de Israel que está a exercê-lo consensualmente em violação do direito humanitário internacional, certo. Pelo menos é uma crítica alargada, não é preciso ser inimigo de Israel para dizer isto. Como é que isso se compagina com o direito a viver de civis que estão, como dizia a Joana, cada vez mais oprimidos em condições terríveis, e como é que, sobretudo, as autoridades responsáveis por cada uma das partes podem aproximar posições? Isso era incrível nós conseguirmos resolver isso neste podcast, não era? E podermos resolver a guerra no Médio Oriente. Mesmo o Gershon, que é uma pessoa que está... Primeiramente, ele gosta... Ele é uma pessoa com muita informação, que é um poder, não é? Ele conhece os palestinianos há muito tempo que fala com palestinianos, que vai a vilas, que vai a Gaza, agora não é? E isso é o que ele nos disse que é uma das coisas mais importantes, que é tu teres conhecimento do outro lado para perceberes o que é importante numa negociação para o outro lado, e também perceberes que ninguém gosta de perder, nem um exército normal, nem o povo, nem uma milícia, não é fácil apresentar ao teu povo uma derrota. E, portanto, o que ele tenta sempre fazer é tentar, quanto melhor entenderes o teu oponente, neste caso, obviamente, ele é negociador do lado de Israel, mas não é minimamente nada do que está a acontecer em Gaza ele defende, portanto, é muito crítico de tudo isto. Mas o que ele nos disse é que há aqui várias coisas. Primeiro, ele acredita que a paz, os grandes motores da paz vão ser regionais. Ele tem esta ideia, que muito claro que os Estados Unidos vão estar envolvidos, e claro que isso não é óbvio, mas que os atores locais e regionais são aqueles que mais impacto imediato podem sofrer com o expandir desta guerra. O potencial de impacto é maior por vários motivos, ou por disrupção das linhas de exportação e importação, ou por disrupção dos aeroportos, ou porque o Irão e o Israel são potências demasiado grandes que podem fazer os seus mísseis passar por cima de vários países e eles têm medo. Então, ele acredita que um dos pontos para a paz será talvez o envolvimento dos atores regionais na modificação do governo em Gaza, de um governo militarizado para um governo tecnocrata. Ele acredita que esse é um dos caminhos. Os países ali ao lado, como também a Joana estava a dizer, isto não é exatamente uma coisa que começou há um ano. Não é de todo na Cisjordânia, de todo, e também não é no Líbano, nem na Síria. Por razões diferentes. Não quer dizer que a intervenção de Israel na Síria seja, obviamente, o ator mais importante. Mas toda aquela região há muito tempo que sofre. E se pensarmos que eles já têm parques, são países com infraestruturas deficitárias, com equilíbrios sectários e religiosos difíceis, a entrada de 1 milhão de pessoas, há 1 milhão de deslocados no Líbano, e uma grande parte desses deslocados estarão já a entrar na Síria. O que é que isso vai fazer à Síria, que é um país onde já não havia para a própria população assim tantas estruturas de educação, de hospitalares e tudo isso. Por isso é uma coisa que é preciso pensar. A questão da Cisjordânia é outra questão que, passado um ano, obviamente não se fala tanto, mas a vida, dizia-me um outro ativista, o Issa Amro, que ainda hoje ganhou um prémio, que é o Prémio Nobel da Paz Alternativo, pelo trabalho que ele tem feito em prol da não violência na Cisjordânia, ou seja, uma luta não violenta. E ele dizia-me hoje, há uns dias, quando falámos para o Expresso, que a vida está 200% pior na Cisjordânia, e ele vive em Hebron, já era muito complicado.
Portanto, desde 94 que a vida não é igual, porque houve um grande massacre numa mesquita em Israel, em vez de basicamente controlar os colonos, acabou por fazer o contrário, que foi controlar os palestinianos. Desde aí a vida deles é muito complicada, mas desde o 7 de outubro ele diz que não há nada que ele algum dia tenha visto em nenhum momento que se possa, nem segunda intifada, nem aquela marcha do retorno que os palestinianos fizeram em 2018, nada que se assemelhe ao que acontece hoje, em que mesmo estares à janela é visto como uma provocação e é possível que haja um sniper em algum lado que dispare porque uma pessoa vem à janela. Portanto, não é a vida na Cisjordânia. Em Gaza não é possível falar, aliás a Joana já falou bastante disso e nem dá para sequer compreender o horror daquilo, mas mesmo num sítio onde as pessoas não estão propriamente a ser bombardeadas assim tipo carpete, não é, de bombas, mesmo na Cisjordânia a vida é muito difícil, no Líbano também é muito difícil e todas estas questões regionais, cada país tem os seus interesses e os seus problemas e sem ter em conta todo, porque não vale a pena ir resolver o Líbano, que é o que toda a gente está agora a focar, e esquecer Gaza. Não, porque isso foi o que o Netanyahu tentou fazer durante muito tempo, acordos regionais, e esquecer a questão palestiniana. E o que é que lhe aconteceu? Aconteceu-lhe isto do 7 de outubro, quando ele achava que provavelmente estaria seguro, porque tem imensa tecnologia, porque há muros na Cisjordânia, porque há um controle brutal de gás, do que entra e do que sai, mas afinal não estava, não é? Esse é o título de um ensaio da investigadora Ana Santos Pinto que o Expresso publica esta semana na sua edição impressa, precisamente que se chama A Tentação de Fazer Scroll à Palestina, que é como quem diz, passá-la adiante e precisamente o resto, o Líbano que agora, e o Irão que agora ocupam os nossos pensamentos, seriam também uma forma de acelerar esse scroll, até porque o mundo já estava, inclusive na região, um pouco menos atenta à Palestina nos últimos anos, entre normalizações de relações de Estados árabes com Israel, etc. O que eu pergunto, Joana, é o que é que está em causa para cada um dos atores? O que é que querem, ou seja, o que é que querem no final, num possível final da guerra, o que é que querem, para que é que estão a trabalhar Israel, o Irão, o Hamas, o Hezbollah? Pedro, antes de responder essa questão, se me permite, deixa eu pegar numa coisa que a Ana estava dizendo muito bem. A questão da negociação num contexto como esse é uma negociação sempre complicada. E, de certa forma, eu já estou a responder também a sua pergunta. Porque isso é um conflito assimétrico. E essa assimetria de poder sempre coloca questões acerca de como que a gente consegue fazer uma negociação que todo mundo ganhe. A história do tal do win-win. A tentativa dos Estados Unidos em agosto foi bastante inteligente. Depois do ataque na capital do Irão, em Teherão, Israel não admite que o fez, mas também não nega que vitimou Ismail Haniyeh, que era o líder político do Hamas. O que os Estados Unidos tentou construir em termos discursivos foi precisamente a ideia de que todo mundo ganha. Ganha o Irão porque um cessar-fogo podia ser implementado, ganharia os palestinianos se isso acontecesse, ganharia os Estados Unidos, que também, numa proximidade de campanha eleitoral, o Partido Democrata não quer envolvimento numa guerra, e ganharia Israel, que teria conseguido um grande feito do ponto de vista de uma baixa militar no Hamas, que seria relevante, sem receber nenhum tipo de retaliação. No entanto, isso não foi possível, mas a lógica da negociação assimétrica é sempre um bocado essa. A questão aqui que se coloca é que quando a gente pensa quem são os atores, o que querem os atores, que foi a pergunta que o Pedro me fez, muitas vezes não pensamos quem são os atores, porque os atores não são só atores estatais ou paraestatais, há também indivíduos. E o que a Ana estava... não estou a falar dos indivíduos que têm poder, não estou a falar só dos indivíduos que têm poder, estou a falar da população civil, ou seja, quando a gente pensa na paz, em como é que se promove a paz, do ponto de vista desses processos negociados, a gente está à procura do que na literatura científica falamos que é a paz negativa, ou seja, o fim da guerra. As armas se calam, já não temos aquela matança generalizada e é paz. Mas isso não é suficiente para se ter paz, é justamente por isso que eu comecei argumentando que não, o Médio Oriente não teve agora um retorno à guerra. Porque antes do 7 de outubro não estávamos numa situação de guerra armada, mas não estávamos numa situação de paz. E a questão precisamente é essa, o que falamos quando falamos de paz, qual é o conceito de paz que está em cima da mesa e como é que se chega lá.
Uma coisa é facto, a paz não se promove por decreto, ou seja, não basta assinar qualquer papelito e populações radicalizadas, sofridas, com memórias de guerras e de trauma, não se tornam populações pacíficas em coexistência reconciliadas. E aí é que está a questão principal, porque a vitória aqui não pode ser só uma vitória de elites políticas. Não resulta, não é suficiente e não chegamos lá. E o problema todo é que toda a estrutura internacional de se lidar com esse tipo de conflitos tende a ser reativa, tende a ser episódica. Aparece um episódio de grande violência, a tentativa é desescalada imediata, calar as armas e depois que isso acontece, que sai das atenções midiáticas, já ninguém faz nada. E aí a gente perde uma oportunidade importante de transformação societal, e que a Ana estava a falar sobre isso, precisamente. Né? Essas pessoas e movimentos que tentam agir através da não violência para tentar aproximar pessoas, aproximar discursos. Há movimentos profundamente poderosos que tentam mostrar para todos os indivíduos que, independentemente das nossas identidades que são construídas, elas são retransformadas, elas não são fixas no tempo. Nós somos uma série de coisas, somos seres multifacetados e podemos nos tornar outras várias coisas também. Mas muitas vezes, quando ficamos num discurso identitário tão fechado, em que a identidade se torna quase uma arma política, uma arma discursiva, uma arma de guerra, perdemos opções de ação. E precisamente isso é um dos caminhos de promoção da paz. Agora, isso não é do interesse dos tais dos atores. O que querem atores como o Hamas, como o Hezbollah, para começar, querem, obviamente, autodeterminação. Não são só movimentos terroristas e que recorrem a ferramentas como o uso do terror para chegar nos seus objetivos. São movimentos que têm intuito, no caso do Hamas, de conseguir a autodeterminação palestiniana, um Estado palestiniano, liberdade para os palestinianos. No caso do Hezbollah, também é um movimento que tenta conseguir um ambiente de prosperidade para o sul do Líbano. O problema todo é que são movimentos que o fazem através também de uma narrativa sectária. E, portanto, tanto o Hamas quanto o Hezbollah nascem com o intuito declarado e com um discurso teológico que é difícil de desmontar, de destruição do Estado de Israel. Por isso aqui é uma dificuldade de reconciliar posições. O que Israel quer? Israel também é outro ser, outra entidade que é difícil de se definir. Israel não é só um Estado, Israel é uma série de coisas. Israel é uma sociedade civil vibrante, também é um conjunto de indivíduos com muitas diferenças internas, com muitas questões também por resolver. É um Estado que tem líderes políticos bastante extremados, que têm vivido em guerra, é um ambiente securitário. E por isso é muito difícil de pensar em Israel como se fosse uma coisa qualquer una. O governo atual de Israel quer sobrevivência política, isso parece bastante óbvio. E para isso tem vários outros objetivos, do tipo minar as eleições norte-americanas para o lado dos democratas, expandir as frentes de guerra, sequestrar o Ocidente a dizer que vai promover uma guerra com atores belicosos e que querem a destruição do Estado de Israel e do povo judeu, e isso é real, e a partir daí constroem ameaças e mais medo e perigo existencial. E é isso que é o problema aqui dessa questão. Só para concluir, no caso de se tentar promover qualquer tipo de encontro de posições, uma das questões que muitas vezes fica em cima da mesa é precisamente a desmilitarização e a reintegração de combatentes de ambos os lados. E para isso depende de ter vontade política. Nós vimos situações como essas, por exemplo, na Colômbia. Pronto, o que acontece na faixa de Gaza é que é muito difícil que os israelitas, depois de tudo que se passou, aceitem qualquer tipo de solução que inclua o Hamas. E por isso temos aqui um impasse bastante complicado de resolver. E talvez a solução, portanto, não fosse de cima para baixo, fosse mesmo de baixo para cima. Posso só acrescentar uma coisa muito interessante que o Gerson também nos disse, que foi precisamente isso, das pessoas não passas de um dia para o outro, de uma sociedade que se odiou ou que anda em guerra há 100 anos, mais forte, menos forte, não interessa, com focos, e de repente ao outro dia as pessoas lá porque duas pessoas fizeram um passou bem em Camp David ou onde é que é, não é? Na Cisjordânia vai estar tudo bem. A educação e retirar dos currículos de ambos os Estados, tanto das escolas israelitas como das escolas palestinianas, tirar qualquer tipo de incitamento, conhecimento do outro é uma coisa, ódio ao outro é outra. E quando eu estive no Líbano, nos campos de refugiados de Sabra e Shatila, aquilo não é o ideal. Claro que a cultura palestiniana tem que estar lá, claro que eles têm que se lembrar que são palestinianos, claro que os miúdos
têm de saber de onde é que vem, mas não é um ambiente, aquilo é um ambiente de idolatria aos mártires. Eles nas escolas têm fotos muito violentas de pessoas que morreram, obviamente, para eles a combater pela Palestina, não é? E por um lado isso eu percebo, não é? Percebe-se que eles tenham que manter um pouco aquilo vivo, mas por outras pessoas que estão a crescer no Líbano, que já nasceram no Líbano, há pessoas que, obviamente, quer dizer, o Nakba foi há imenso tempo, portanto há pessoas de 70 anos que já nasceram no Líbano. Ou seja, eles estão ali numa espécie de moinho de radicalização, e isso tem de acabar tanto do lado do regime completamente radical israelita que ensina o ódio ao árabe, como os árabes o apagamento, Ana. Claro, eles ensinam o apagamento. Os manuais israelitas é como se não existisse, não são necessariamente belicosos. Não existe. Pronto, existe uma estereotipação muito grande, é sempre o desenho árabe, do Alibaba quando aparece. Ou então o árabe violento para as mulheres, ou outras coisas assim. Isso era muito interessante. Mas geralmente é o apagamento, é a inexistência. Por um lado, uns promovem o ódio e outros a inexistência, como se já não tivessem sequer que se preocupar com aquele problema, porque não existe Palestina, não é? Isso é um problema muito complicado, que tem de ser resolvido, obviamente, e o Gerson estava a falar disso e repara, ele próprio diz que a sociedade israelita está traumatizada, tão traumatizada que não consegue ver que os ataques que se têm sucedido ao Líbano e tudo isso é completamente insano e não os vai ajudar em nada e não vai trazer segurança. Eles estão um pouco cegos, não é? Pela necessidade de pelo medo. Tu falas muito quando falamos pós-texto, e é muito interessante a questão da existência daquela ameaça existencial muito grande que é reforçada nas escolas, em todos os jornais, a propaganda, como se Israel estivesse sempre à beira de deixar de existir. E as pessoas agora acreditam realmente nisso. Se havia algumas que estavam a começar a esquecer isso, de outras guerras mais antigas, agora há um reforço brutal de todo esse discurso que nós nem chegamos a saber, porque há imensas televisões em hebreu que nós não ouvimos todos os dias, mas é um massacre tipo igual à Rússia, ou seja, toda a gente que vê televisão em alguns canais é massacrado com aquilo, com Israel estar à beira de desaparecer, e as pessoas consomem aquele tipo de notícias como propaganda, como em qualquer outro sítio. E se é verdade que Israel realmente tem um problema ali para lidar, não é normal as pessoas terem de sair do norte de Israel e não poderem ir para lá por causa do Hezbollah. Claro, isso tem que ser de alguma forma, não é? Isso tem que ser de alguma forma, como é que se diz, addressed. Temos que lidar com essa situação, mas obviamente a solução não é bombardear o Líbano com a doutrina da RIA, que é basicamente ser tão forte ao ponto de já ninguém sequer pensar em responder, porque a resposta de Israel é de tal forma mortífera para a população que dissuade qualquer tipo de resposta. Essa obviamente não é a doutrina que devia estar a ser aplicada para a resolução destes conflitos. Na última semana assistimos a um ataque, portanto, à invasão, não há outro nome para lhe chamar, do Líbano por Israel. Ou se chamar-lhe incursão ou chamar-lhe operação, e digo sempre, não, isto é uma invasão. Há um Estado cujo exército entra no território do outro sem ser convidado, portanto estamos perante uma invasão. Há uma invasão do Líbano, há uma dizimação da cadeia de comando do Hezbollah por Israel, e segue-se uma retaliação iraniana pré-anunciada e depois consumada, mas que muitos consideraram também voluntariamente contida. Esta leitura é certa, Joana? Porque é que o Irão não usou claramente todo o poder que poderia empregar contra Israel? Eu começo por dizer que a reação do Líbano não foi contida. 200 mísseis disparados contra um país, ainda mais com um aviso que foi curto, e por isso gerou sim caos e pânico em Israel. Os relatos das pessoas que lá estavam foi de medo. Pessoas que eu conheço, com as quais eu falei, ficaram verdadeiramente assustadas e disseram que não se recordam de uma situação como essa. Além do mais, o ataque do Irão teve impacto financeiro, porque a utilização do Iron Dome é muito cara. E todas as vezes que a cúpula de ferro israelita é utilizada, para cada míssil estima-se em torno de 40 mil a 50 mil dólares para que se possa abater, e, portanto, com 180 a 200 mísseis que a cúpula de ferro terá interceptado,
estamos a falar de um prejuízo de para aí $8 milhões, e por isso também isso tem impacto numa economia que também está a ser devastada pela guerra. É óbvio que isso é marginal face às perdas de vidas humanas na faixa de Gaza. Sim, era essa a minha comparação. Claro. Agora, o ataque do Irão foi um ataque de demonstração de força, sim, diferente de abril, porque em abril foi utilizado meios bastante lentos e por isso houve tempo não só de preparo, houve toda uma ação orquestrada. O próprio Irão utilizou dos meios que tem na Organização das Nações Unidas para declarar que iria utilizar o direito de defesa. Houve um pré-aviso, houve um compasso de espera. Se lembram, na altura, em abril, nós passamos alguns dias naquela coisa do compasso de espera, do quando vem, vai. O Irão já disse que vem, e agora foi diferente. No entanto, o Irão, obviamente, é um Estado que não faz face ao poderio de Israel, que é uma potência nuclear, não admitida, mas e principalmente que é apoiada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos já deixaram claro que qualquer envolvimento direto do Irão vai ter um envolvimento direto dos Estados Unidos, e por isso o Irão simplesmente não consegue verdadeiramente fazer face a Israel. Acho que é por isso que a resposta do Irão não é mais forte, não é por falta de vontade, é por falta de capacidade, como é óbvio. Porque temos sempre que lembrar, estamos a falar de um regime que é controlador, um regime que é teocrático, um regime que oprime as mulheres, um regime que passou, inclusive, pelos últimos anos com muitas manifestações que foram severamente reprimidas, e por isso também é um regime que nesse momento não pode perder a face, porque já está também ali correndo risco de estar por um fio. Não é um regime benigno, e por isso não podemos também reduzir o que é a ação do Irão, inclusive através dessas proxies, não? Através do financiamento do Hezbollah, dos Houthis e do Hamas. O que é importante a gente pensar é que há extremistas dos dois lados. Nós já falamos sobre isso, e se calhar agora, para quem tiver curiosidade de ouvir o que nós conversamos na altura do 7 de outubro, há um ano atrás, eu provavelmente já tinha dito a mesma coisa. Há extremistas dos dois lados, eles se alimentam. Há aqui uma cartilha do populismo que é bastante utilizada, que é essa construção do medo e da ameaça que a Ana estava a falar, porque se a ameaça existencial contra Israel não é real, o medo é real, e por isso há aqui um ciclo de violência, um ciclo de conflito que se cria em cima disso, e perceber essas causas não é só uma questão de fazer análises, mas também de descobrir onde é que se quebra. O ciclo, para se quebrar, nós temos que perceber onde é que ele se retroalimenta. Precisamente, e nós temos, a Joana falava de extremismo, e é preciso lembrar que o governo de Israel é um governo que neste momento está dependente de forças extremistas, que também, ou seja, além dos interesses individuais de que já aqui se mencionaram do primeiro-ministro Netanyahu, há também o extremismo ideológico, político, de partidos de que depende a sua frágil coligação, e que são partidos ultranacionalistas. Sim. Para quem são partidos herdeiros, queriam apagar a Palestina ou os palestinianos, talvez de forma simétrica ao que o Hezbollah ou o Hamas gostariam de apagar Israel. E essa é uma das condições, uma das circunstâncias que há que ter em conta quando se olha para aquela região e para as decisões do governo de Israel. Uma pergunta importante seria: que instrumentos tem a comunidade internacional para empurrar as partes que neste momento não parecem? Portanto, neste momento parece-me haver uma avaliação das várias partes de que não é momento propício para nenhuma delas acabar com a guerra. A todas têm, por motivos diferentes, e aqui já exploraram alguns, interessa para já continuar com esta guerra. Que instrumentos é que se poderão aplicar para empurrá-las de alguma forma para um acordo, para um cessar-fogo temporário que permita negociar, e para impedir, sobretudo, uma escalada e uma expansão da guerra que já verificamos e que seria importante deter? Eu não sei, Joana, se queres responder, porque assim, muito sincero. Jogar para mim é uma pergunta difícil. Sim, é uma pergunta muito difícil, e eu acho que eu não faço ideia mesmo como é que isto se pode resolver. Talvez, não sei, levantamento de sanções, acordos comerciais, abrir diálogos com o Irão, que é o que controla tudo isto. Talvez os Estados Unidos possam oferecer alguma coisa,
Não, acho que é muito difícil, mas se até a Arábia Saudita consegue pensar em abrir um caminho de diálogo com o Irão, talvez outros poderes locais também consigam. Não digo, obviamente, uma abertura política de normalização, de repente o Irão tornar-se propriamente uma democracia tipo a Finlândia, não é? Não, isso não vai acontecer de um dia para o outro. E também não sei exatamente o que é que em que estado é que estão os atuais governantes do Irão. Parece que o presidente está um pouco mais aberto ao diálogo, ou pelo menos foi essa a ideia com que eu fiquei do discurso dele na ONU. Pelo menos não o extremou, não tendo criticado, obviamente, como iria sempre criticar os Estados Unidos, falou da necessidade de diálogo. Portanto, talvez o Irão esteja numa fase em que precisa de aliviar a sua economia, talvez já muito fustigada por sanções, e talvez também já seja cada vez mais complicado para o Irão estar a fornecer armas a tantos atores regionais. Talvez esteja no fim das suas forças, e agora ainda por cima, se Israel também está nesse mix, não é? Se já não é só enviar armas para o Hezbollah e para o Hamas e para a Rússia e para os Houthis, mas também ter que combater diretamente com Israel, talvez essa normalização possa passar por ajudar a economia do Irão, mas eu não tenho de todo a fórmula, a equação para o que é que cada ator, porque, por exemplo, eu não sei o que é que levaria o Hezbollah a parar a guerra, por exemplo, ou a deixar de mandar aqueles rockets para o norte de Israel, mesmo quando há um paz, entre aspas, eu estou a fazer aspas com as mãos, não é? Que há sempre ou os rockets de Gaza, também há sempre, não é? E eu lembro-me de um texto do Henrik Zimmermann, em que, claro que não dá sequer para comparar o nível de mortes em Israel com o nível de mortes palestinianas, não é isso que está em causa, mas eu lembro-me de um texto em que ele foi uma clínica de psicologia para crianças mesmo muito pequenas, que já sofriam horrores e não conseguiam dormir no sul de Israel porque não sabiam quando é que ia cair um rocket de Gaza. Obviamente que imaginemos as crianças em Gaza, não é? Claro que é obviamente muito pior. Mas deixa eu entrar aqui nessa questão, porque é importante primeiro perceber que se a ação internacional, existe aqui uma arquitetura de paz internacional que vem evoluindo ao longo do tempo, não é? Se a gente quiser olhar lá para trás, na altura dos romanos, há 2000 anos atrás, a paz era feita pela pacificação. A ideia da Pax Romana é a paz do vencedor, então é a paz imposta pelas armas, é a paz da hegemonia. Depois fomos evoluindo percebendo que isso não resulta, porque a Pax do vencedor leva a resistência. Claro. E a resistência vai sempre, no médio e longo prazo, gerar mais conflito. Por isso, não pode ser por aí. O que nós temos hoje como parte do grande pensamento sobre a paz na arquitetura internacional de paz, principalmente depois do fim da Guerra Fria, é precisamente a ideia de que há questões sequenciais que têm que ser aplicadas, sendo que a primeira delas é a tal da garantia da paz negativa, como é óbvio, né? As pessoas precisam parar de morrer, e é necessário acabar com a guerra direta, com as armas, para que se possa começar a fazer qualquer coisa. A partir daí tem o qualquer coisa. E o qualquer coisa não pode ser um modelo de uma luva cabe na mão de todo mundo, porque não é assim, é sempre diferente. Mas efetivamente a gente tem uma série de instrumentos que foram desenhados, principalmente em 1992, pela Agenda para a Paz das Nações Unidas, do Boutros-Ghali, e depois foi evoluindo em outros documentos que vão sendo desenhados pelos secretários-gerais das Nações Unidas, em que vão introduzindo elementos. Então, hoje o que temos em termos internacionais é essa ideia de que, primeiro, garante-se uma negociação direta, o fim das hostilidades, depois há outros mecanismos que podem ser aplicados, como construção de Estado, de instituições, a garantia de manutenção da paz através do envio de tropas de peacekeepers, que são os mantenedores da paz, aqueles capacetes azuis da ONU, que garantam que não há uma reescalada, que garantam que um acordo é implementado, que foi o caso de 2006 no Líbano, que não resultou, a UNIFIL não foi capaz de cumprir esse mandato que recebeu na altura, e depois há uma série de outras coisitas que chegam até lá no fim, uma coisa que se chama reconciliação pós-conflito, que é a ideia que a ONU começou a finalmente aceitar de que não há transformação de conflito, e também isso é interessante, a gente for olhar a literatura científica, há diversos vocabulários que pode se usar, desde resolução de conflitos até transformação de conflitos. A ideia da transformação de conflitos é, para mim, mais interessante, porque mostra a ideia de que os conflitos existem e eles não são um problema. O problema não é que a gente discorde, o problema não é que haja opiniões diferentes, pelo contrário, queremos isso numa democracia.
Uma democracia vibrante é feita de oposição. A oposição não pode ser violenta. E aí a questão aqui é como é que a gente transforma um conflito de um conflito violento para um conflito que seja força motriz da mudança societal, que permita a prosperidade, que permita o avançar das sociedades, porque esse tipo de conflito é bom. A alternância democrática é boa, alterar o PS e o PSD é bom. É bom porque a gente tem aqui sempre dois lados que se balançam, né? Quando só um lado fica no poder, a gente tem a tirania. Isso também já está mais do que estudado na filosofia política moderna. E por isso, a ideia aqui é precisamente essa. Como se transforma essa situação? Bom, essa situação tem que ser transformada com justiça social, que é o que falta. E esse que é o problema. A justiça social não se resolve da noite para o dia, implica investimento coordenado. Uma das questões que me parece muito clara é que se a sociedade civil, tanto na Palestina quanto em Israel, tem conseguido fazer coisas muito interessantes, o investimento internacional é disperso, é descontrolado e muitas vezes é impositivo, porque leva em conta muito pouco que são as culturas, as práticas, as vivências, as experiências, as memórias dos passados e como que cada sociedade se organiza. O problema disso é que muitas vezes há um modelo que é muito imposto de que essas sociedades têm que se organizar, como por exemplo na Europa, e depois aquilo não funciona. Nós vemos também isso em diversos países da África, não funciona. Porque as pessoas às vezes têm formas diferentes de se organizar, mais localizadas, menos centralizadas, e isso não é necessariamente problemático. Então, o que me parece que é necessário aqui é, primeiro, que se faça um mapeamento muito bem feito do que se tem feito a nível de sociedade civil, para que investimentos bem feitos possam ser feitos. Eu, no meu livro, tenho o argumento de que, não intencionalmente, passamos a ter aqui uma ação internacional de subcontratação da paz, porque na virada do século XXI, com os ataques terroristas nos Estados Unidos, o Ocidente passou a querer se envolver muito menos no terreno, nesses conflitos do outro lado do mundo, não é, por assim dizer, e passou a meter dinheiro. E aí são os tais dos donors, os dadores, aqueles que põem dinheiro, e a União Europeia é o maior financiador da Palestina. Agora, quando o financiamento não é um financiamento que seja efetivamente com o intuito de potencializar ações, ele pode ser disperso e aí falha. Ou seja, há políticas que ainda podem ser desenvolvidas, isso está bastante estudado, inclusive, eu não estou dizendo nenhuma novidade, nem sou uma voz isolada, pelo contrário, eu faço só coro a outras vozes que existem, que já percebem a mesma coisa. E essa transformação da sociedade é poderosa, porque ela transforma também a política, e ela transforma as elites políticas. E com a sociedade transformada, a gente já não tem que se preocupar em como é que cala o Hamas. A gente não tem que se preocupar em como é que desmilitariza o Hezbollah. E a gente já não tem que se preocupar em como é que a política israelita não fica radicalizada, porque a população deixa de aceitar esse tipo de políticas. Então, a questão central aqui, me parece, é levar em conta isso. Mas há também outros mecanismos. Há os mecanismos de boicote, de sanções, que podem ser problemáticos. Eu particularmente acho que a ideia do boicote, ela funciona do ponto de vista do isolamento de um Estado, de uma elite política, mas ela também pode, num caso como esse, em que tem uma identidade nacional que é formada numa série de discursos e memórias de trauma, de perseguição, de exclusão, isso pode exacerbar a noção da insegurança de existência, da insegurança ontológica, por isso pode ser problemático. É um dos motivos pelos quais eu considero que a ideia é boa, mas a consequência pode ser um tiro no pé. Mas temos esses mecanismos todos e fomos tentando muita coisa. O que importa aqui é tentarmos contextualizar essa situação, não olhar para isso como um episódio isolado e não esquecer quando, fatalmente vai acontecer algum dia, nós vimos uma situação de pacificação, porque a tendência é essa. A tendência é na hora que se considerar que a guerra acabou, já ninguém fala disso. E aí nós temos um problema, porque daqui a 15 anos vamos voltar a nos encontrar no podcast para falar sobre isso. E tem sido muito essa história do Médio Oriente, estas iterações repetidas de uma guerra que conhecemos agora, uma determinada fase, marcada pelos acontecimentos de há um ano e as suas consequências, mas que efetivamente, como dizia a Joana desde o início deste episódio, já dura há várias décadas. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, pelo que vou fazer a cada uma de vós aquela pergunta que dirijo a todos os que passam pelos episódios do Mundo a Seus Pés, e por isso vou perguntar à Ana primeiro, se pudesse viajar para qualquer parte do mundo sem restrições, para onde é que ia e porquê? Vou deixar de lado os temas de trabalho, que é uma coisa que eu tenho sempre muita dificuldade em fazer, porque obviamente gostava muito de estar no Líbano, conheço bem Beirute e tenho muita pena do que está a acontecer,
uma cidade fantástica, com uma arquitetura fantástica. Já nem falo do drama humano, falo só da pena que eu tenho da cidade, literalmente da cidade, poder vir a desaparecer, não é? Para não falar do resto. Mas fora isso, tenho recentemente tenho-me apetecido ir ali para os lados do Cáucaso, que acho assim um sítio super inexplorado, e portanto se calhar na próxima viagem gostava de ir para aqueles lados. Muito bem. Joana, qual é que seria o teu destino? Eu volto a ter aquele problema de que eu me tornei uma tuga coimbrinha muito enraizada. Já foi isso da outra vez. Me apetece muito pouco sair daqui da nossa paz e tranquilidade. Verdade. E segurança. Verdade. E nem sempre a valorizamos tanto, não é? Acho que temos que dar muito valor porque temos aqui, temos que dar muito valor para o SNS, para a escola pública, para o que há aqui em Portugal, porque muitas vezes quem sempre aqui viveu, quem aqui nasceu, esquece a joia que é tudo isso, né? E por isso eu dou um valor bastante grande pro ambiente no qual eu vivo, tenho que ser honesta, mas de facto nesses últimos tempos tenho tido muita saudade de Jerusalém, é uma cidade extraordinária. É incrível. De encontros de cultura. É uma cidade muito bonita. É fantástica. Fantástica. E pronto a falar muito sobre isso, penso muitas vezes que gostava de ir lá novamente, e tenho pensado também muito recentemente com muita pena, porque Israel tem atacado a 100 quilômetros acima do rio Litani, a leste, uma zona que está acima até de Beirute, no Vale do Bekaa, a 8 quilômetros de uma cidade chamada Baalbek, que é uma cidade extraordinária. Incrível. No Líbano, onde temos ruínas maravilhosas do período do Império Romano no Oriente, o que a gente chama na história geralmente de Império Bizantino. É um lugar que está profundamente preservado, é patrimônio da humanidade classificado pela Unesco, e me causa também, pessoalmente, bastante apreensão pensar que toda essa zona, que é uma zona que é propriedade de todos nós, como membros da humanidade, está também em risco do ponto de vista do seu patrimônio, da sua memória, da sua história, que pertence a todos nós aqui. Eu acho que é estranho, mostra não quanto é? Que nós estamos interligados, não é? É estranho tu começares a pensar que te apetece ir a sítios que podem desaparecer. Ou seja, as nossas respostas já são no sentido de gostava de ir a Baalbek outra vez, ou gostava de ir ao Beirute outra vez, ou se calhar Jerusalém nunca sabe quando é que cai um míssil também iraniano, ou que eles não consigam divergir, não? E agora as nossas respostas serem baseadas no que pode desaparecer, e não porque te apetece ir a um país, ver o país, mas sim porque pode estar em risco. Diz muito também do que se passa no Médio Oriente. Mas também diz muito o quanto que tudo isso nos pertence a todos nós, não é? E por isso... Claro, nunca é uma guerra só deles, não é? Nunca. É de todos nós, exatamente. Acho que isso é uma mensagem importante, Ana, que você deixa aqui no fim, que tudo isso é patrimônio nosso, como na nossa identidade, claro, na nossa cultura, pertença, tudo, sim. Todo esse discurso do Ocidente contra o Oriente é um discurso que tem muito pouquinho de lógica e de racionalidade, se a gente for pensar muito bem. E se a guerra é de todos nós e afeta todos nós, resta desejar que um dia a paz também seja de todos nós. Antes de me despedir, quero recomendar a todos os que nos ouvem que leiam os trabalhos da Ana França no Expresso, que leiam o livro da Joana Ricardo sobre o impacto dos processos de paz prolongados nas identidades em conflito, o caso de Israel e da Palestina, disponível na Springer International Publishing, Quero agradecer a ambas terem aqui estado, quero agradecer ao João Luís Amorim pela qualidade técnica deste episódio e sobretudo a si que está desse lado a ouvir-nos semana após semana. O Mundo a Seus Pés volta daqui a 8 dias com outros assuntos e outros convidados. Até lá, até breve e até sempre. Emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo. O podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda.
O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?